Que a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, a sabedoria do nosso Deus seja conosco, hoje e sempre. Que Ele me abençoe na ministração da Sua palavra, colocando nos meus lábios a Sua direção, a Sua inspiração, a inspiração do Espírito Santo. Estamos abordando nesse mês de julho o tema da amizade, dos amigos. Já ouvimos a respeito da amizade de Davi e Jonas, já ouvimos a respeito do nosso maior e grande amigo Jesus Cristo e a sua amizade para com seus discípulos. E Deus nos conduziu para o livro de Salmos, capítulo 1, para estarmos abordando também a respeito desse tema tão importante. Todos nós sabemos a importância, o valor de uma boa e grande amizade. Você que tem bons e grandes amigos, ainda que não muitos, mas sabemos a importância de podermos contar com essas pessoas queridas, estarmos com eles, nos alegrando e também chorando juntamente com eles nos momentos difíceis da vida, momentos que todos nós passamos. Livro de Salmos, capítulo 1, está fazendo leitura aqui dessa palavra inspirada por Deus para os seus filhos, para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que nele creem. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Que nesta manhã, neste momento solene, em que a Tua igreja, aqui no Coelho, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e em todo o planeta Terra, se reúne para Te cultuar, para Te adorar, para Te louvar, e para meditar na Tua palavra. Que o Senhor seja conosco, assim como também possa se manifestar com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua sabedoria, com o Teu conhecimento, com a Tua bondade, com o Teu amor em nosso meio e também com os nossos irmãos, com as igrejas irmãs que compartilham da mesma fé que nós compartilhamos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e louvor. Amém. Então, vamos meditar aqui no primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então,
a bem-aventurança, a felicidade. Este homem será abençoado quando ele tiver sabedoria de saber com quem ele não deve se aconselhar, o caminho pelo qual ele não deve andar e com quem ele deve se assentar à roda. Então é ter essa sabedoria. No início, lá de Gênesis, capítulo 2, existia um não também. A gente acha que felicidade é não ter não nas nossas vidas. É que tudo seja sim, tudo seja positivo, tudo seja afirmativo. Mas houve um não lá no início. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. E o homem comeu. E nós podemos ver hoje, por causa do pecado, por causa da nossa natureza humana, as instruções do Senhor, elas começam sempre com um não. E não é assim? Quando nós nascemos, o pai e a mãe ficam, não toca nisso, não faz isso, desce daí, não coloca o dedo na tomada. É sempre um não que a gente vai começando a orientar os nossos filhos, assim como nós fomos orientados pelos nossos pais. Primeiro vem o não, depois ensina-se como fazer, a maneira certa. Porque nós já temos na nossa natureza esse instinto pelas coisas erradas. E o livro de Salmos, então, apropriadamente escolhido por Deus, começa com este salmo. E nós vamos ver em todas as Escrituras que existem dois tipos de pessoa aos olhos de Deus. Dois tipos. O justo e o injusto. O ímpio e o santo. O profano, o ímpio e o pio. Aquele que busca as coisas de Deus. Ponto final. Independente da sua raça, do seu sexo, homem ou mulher, independente da sua religião. Para Deus só existem dois tipos de pessoas. E o Salmo, primeiro, ele começa tratando do ímpio, pecador, escarnecedor, que são adjetivos quase que sinônimos, mas dentro de um mesmo grupo. E Deus está falando para você e para mim, por intermédio da tua palavra. Você quer ser um homem, uma mulher, bem-aventurado, bem-aventurada, abençoado, abençoada, feliz? Quer ser? Então, um dos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor é que não ande no conselho dos ímpios. Não seja instruído pelos ímpios. Não busque orientação. Não se detenha no caminho dos pecadores. Ou seja, o que se deter no caminho era a prática do pecado. Porque é um processo. Primeiro nós começamos a andar no conselho dos ímpios, ouvi-los. E hoje que eu falo século XXI, mas isso já vem há alguns anos, algumas décadas, nós não precisamos sair de nossas casas para buscar conselho dos ímpios. Basta ligar o seu aparelho de televisão. Basta acessar determinados sites de internet. O ímpio está ali, te aconselhando, te orientando, te admoestando a andar e praticar no caminho do pecado. Não precisa. Quem é o teu conselheiro? Por
quem está baseado as suas opiniões, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua prática de vida? Você tem se assentado na roda dos escarnecedores? Então vamos entender, ímpio não anda no conselho do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não teme a Deus. É aquele que não crê em Deus. Aquele que não compartilha da sua fé. Que não crê na Bíblia. Não crê em Jesus. Então, para Deus, esse é o ímpio. Ele é o oposto do crente. Quem é o crente? Aquele que crê em Deus. Quem é o ímpio? Aquele que não crê. E por ser ímpio, por não crer na palavra de Deus, ele vai andar por caminhos tortuosos, caminhos que Deus diz, não ande. E ele vai andar, porque ele não crê em Deus. Ele não crê na Bíblia. Ele crê apenas no seu próprio conhecimento e segue os seus instintos, a sua vontade, o seu desejo. E também é um processo. Primeiro, a pessoa começa a andar com os ímpios, se aconselhar, ouvir, dar ouvido ao que o ímpio está falando, a sua maneira de pensar. E aí você começa a pensar, tem lógica o que essa pessoa está dizendo. É verdade. Os seus questionamentos, as suas observações, é lógico. E você começa, então, a meditar naquilo que o ímpio está falando. Porque você está assistindo coisas que não deveria. Você está andando com pessoas que você não deveria. Talvez você pense assim, mas Jesus não andava com os pecadores? Jesus não comia com os pecadores? Jesus não estava com os pecadores? Mas você é Jesus? Jesus acalmava a tempestade. Jesus multiplicava pão e vinho. Jesus expulsava demônios. Jesus curava, ressuscitava mortos. Você tem esse poder? Você tem essa capacidade? Jesus orava e jejuava por 40 dias. Jesus resistiu às tentações lá no deserto. Você tem esse mesmo poder e essa mesma capacidade? Nós temos. Então, mas Jesus andava com os pecadores. Então você vai andar com os pecadores. Não que devamos não ter amizades com colegas de trabalho, na escola, na faculdade. Você pode conversar com essas pessoas, mas não se deixar influenciar ao ponto de andar no conselho. Nós é que temos que ser luz. E se nós entendemos que eu não tenho a capacidade de ir lá para resgatar e voltar, quando nós entramos num prédio em chamas para socorrer quem está lá dentro, corremos o risco de morrermos intoxicados com a fumaça ou pelo fogo, ou no mínimo, chamuscado pelas chamas. Precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo chama de armadura de Deus. Contextualizando, nós já viu o equipamento que os bombeiros usam? Um calçado apropriado, uma roupa apropriada, tem capacete, tem máscara de oxigênio. Eles não entram na cara e na coragem. Jesus Cristo disse, ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês vão fazer isso só depois de serem revestidos do poder e da autoridade. Então nós temos que buscar primeiro em Deus. Nós temos essa ordenança, nós temos esse mandamento
do ide e fazei discípulos. Mas primeiro nós temos que nos revestir desse poder, dessa autoridade. Temos que ter sabedoria de onde estamos colocando os nossos pés e as nossas mãos. Bem-aventurado, feliz o homem, abençoado o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Quem tem te aconselhado são esses psicólogos, sociólogos, educadores da televisão, do rádio, da internet. Eles têm compromisso com Deus, eles creem em Deus, eles creem na palavra de Deus, porque senão eles não servem para ser nossos conselheiros. E o diabo, ele é muito astuto. O diabo, ele vem transfigurado de uma sabedoria. Há sabedoria no que ele fala. Há verdades no que ele fala. No intuito de enganar. Há verdades. Mas na intenção, com o objetivo de desvirtuar a verdade. Fazer com que a gente conteste a palavra de Deus. E aí a questão da amizade. Com quem você tem andado? Quem tem sido seu amigo? Como já foi dito aqui, como que um cristão pode dizer, não, meu melhor amigo, minha melhor amiga é fulana, é Beltrano, e pessoas que não são nem cristãs? Como pode ser o seu melhor amigo? Alguém que não é cristão. Você sim, como cristão, deve ser o melhor amigo dessa pessoa, a melhor amiga dessa pessoa, com quem ela deve se aconselhar, mas não o contrário. Essa história do mundo que amigo para o que deve é, isso não é amigo. O amigo que te propõe coisas erradas e você vai porque é teu amigo, ele não está sendo seu amigo e você não está sendo amigo dele. Você está sendo tolo, ingênuo. Amigo para o que deve, essa é coisa do mundo. Nós temos que ser amigos para o que der e vier dentro da palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus, com a orientação de Deus. Eu vou contigo. Conte comigo. Porque for necessário, estarei contigo. Mas quando essa pessoa se desvia, você vai com ela? Você não está sendo amigo, porque o amigo é aquele que diz, não vá por esse caminho. Não tem problema, pode vir, eu já fui e voltei várias vezes. Não vai. Foi e voltou várias vezes e não teve problema, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, Deus é gracioso. Mas nós temos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que, depois de ir e voltarem várias vezes, foram e depois não voltaram mais. E além disso, ainda que eu vá e volte, isso eu estou entristecendo a Deus, estou desagradando a Deus. E Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que entender o que a Bíblia fala a respeito de temor. Quando fala temor, não é medo. É o temor que você tem. Pense numa pessoa que você gosta muito, que você admira, que você ama, que você quer o bem dessa pessoa. Você quer agradar essa pessoa. Você quer que essa pessoa se alegre com você. Então você vai fazer de tudo o que essa pessoa gosta, o que ela espera. Você vai ter o temor de entristecer a quem você ama. Então o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, está nesse contexto. Eu não quero entristecer a Deus. Não é o medo das consequências em si. E elas virão, tenha certeza disso.
as consequências das coisas boas e das coisas ruins que nós fazemos. Ela vem. Mas não é o medo da consequência. Se eu fizer o que é errado, Deus vai me castigar. Não, se eu fizer o que é errado, eu vou entristecer a Deus. Se eu andar pelos caminhos que Deus não quer que eu ande, eu vou estar entristecendo o meu Pai, meu Criador, meu Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim, ele que já sofreu tanto por mim, eu agora quero ser motivo de alegria para ele, e não de tristeza. Bem-aventurado, feliz. Você quer ser feliz? Então vamos inverter aqui. Contrário de ímpio é o incrédulo, é o infiel. Então ímpio, o contrário é o pio, é o santo, aquele que não é santo, porque nós temos essa compreensão, nós temos esse entendimento, mas ele busca as coisas santas. Então, se bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que anda no conselho dos pios, dos santos, daqueles que buscam a Deus, aqueles que querem chegar no mesmo lugar que eu quero, que querem viver da mesma maneira, agradando a Deus, alegrando a Deus, que tem um objetivo comum. Então, feliz o homem que anda no conselho desses, que tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Bem-aventurado o homem e a mulher que se detém, que anda pelo mesmo caminho dos santos, dos justos, dos íntegros, que fazem o que é correto, que andam pelo caminho estreito e que se assenta na roda dos santos, dos filhos de Deus. Se assenta. Ele tem prazer de estar assentado. Que amigo é esse com quem você não pode compartilhar as coisas de Deus? Não, Vladimir, você é meu amigo, eu tenho um grande conceito com você, mas não me fale de Deus, não me fale de Jesus, não me fale da Bíblia, porque eu não acredito nisso. Você ter amizade com pessoas com quem você não pode falar de Deus, porque vai ofendê-las, vai entristecê-las, que escolheram um caminho para trilhar na vida delas, contrário à vontade de Deus, um caminho que vai dar em morte, e você não pode falar, você não pode advertir, porque senão vai magoar, vai ofender, vai entristecer, vai ficar chateado. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Então, bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem tem te aconselhado? E aí eu digo, abri um parênteses aqui. Quem foi, ou quem foram os nossos primeiros amigos na vida? Você nasceu. Quem foi sua primeira amiga, seu primeiro amigo? Seus pais, que cuidaram de você, que te aconselharam, que te instruíram, que te educaram dentro das limitações deles, fazendo aquilo, procurando fazer o seu melhor, ainda que não fosse, mas procuraram. Vocês, né, que já são pais, também foram os primeiros amigos dos seus filhos, aconselhando, cuidando, protegendo, orientando, dizendo não. E aí vem os educadores. Você não pode dizer não para o seu filho. Você tem que ser permissivo, você tem que deixar a criança se expressar. Você não pode corrigir.
Mas não é o que a palavra de Deus diz. Ou nós ficamos com a palavra de Deus, ou nós ficamos com os experts, com os entendidos. Aqueles que são reconhecidos pelo mundo. Dificilmente você verá um educador cristão, um psicólogo cristão, num programa desse secular na televisão, dando orientação. Dentro da palavra de Deus. Não vai. Aqueles conselhos, aquelas orientações não servem. E a televisão vem aconselhando através de novelas, de filmes, da sua programação, que lá no início era algo muito sutil, mas hoje está aberto, está descarado. Bem-aventurado, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que não somente não creem em Deus, porque tem aquelas pessoas que não creem, mas respeitam a sua fé. Tem aqueles que são pecadores, mas não aconselham. Olha, eu não te aconselho a andar por esse caminho. Mas tem aqueles, o escarnecedor não é somente aquele que não crê, não é somente aquele que peca, mas o escarnecedor é aquele que faz piada, faz deboche da sua fé, do seu Deus, do teu Senhor, do teu Salvador, da Bíblia. Quer ver um exemplo de escárnio que nós vimos há alguns anos atrás aí? Foi aquela situação lá na Sapucaí, de alguém vestido lá, passando por como se fosse Jesus, sendo pisoteado, açoitado, escarnecido por um demônio. Aquilo é um escárnio. Essas passeatas aí, onde bota Jesus como um trans, esses programas de humor, onde ficam humilhando, desvirtuando. Teve um especial aí de Natal também, um troço nojento. É um escárnio. Aí tem questão de, mas isso não tem nada a ver. Isso é o que o mundo quer que você pense. Que não tem nada a ver. Veja na palavra, na Bíblia, as consequências que famílias, que povos e que nações sofreram por causa da sua impiedade, por causa do seu pecado e por causa dos seus escárnios. Mas ele não sente prazer em andar com essas pessoas, andar pelos seus caminhos, de se assentar nessa roda ali de escarnecedores que ficam fazendo piada e zombaria das coisas de Deus. Antes, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, em cumprir, em se aconselhar com a lei do Senhor e andar pelo caminho que a lei do Senhor aponta. E se assentar na roda daqueles que sentem prazer também na lei do Senhor, de meditar nessa lei de dia e de noite. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus é algo prazeroso para você? É enfadonho? É chato? Porque se não é prazeroso, a inspiração que a palavra de Deus traz, tem algum problema aí.
já existe uma raiz de impiedade no seu coração, de pecado. Porque o natural para um homem e uma mulher de Deus, para um crente, para um cristão, é sentir prazer na lei do Senhor, em cumprir com a sua lei, em praticar, em viver a sua lei, as suas orientações, os seus princípios. Se você sente prazer em ouvir os conselhos dos ímpios, se você admira o caminho dos pecadores e diz, se eu pudesse. Se você se alegra, se você ri, se você se esbalda na roda dos escarnecedores, mesmo que você venha à igreja aos domingos, mesmo que você esteja aqui nos grupos às quintas-feiras, tem algum problema, um diagnóstico, um autoexame que cada um de nós precisamos fazer. E ao encontrarmos esse diagnóstico, devemos correr com urgência ao encontro do médico dos médicos e pedir, Senhor, fazer como Bartimeu e clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver. Ou fazer como um leproso, Senhor, purifica-me. Fazer como um paralítico e pedir, Senhor, faça-me andar. Eu quero andar. Esse é o diagnóstico. Se qualquer um de nós formos ao médico, fazer um check-up, fazer exames, e for diagnosticado um problema sério de saúde, que se não tratar, corremos o risco de morte. Você não vai tratar? Você não vai tomar os remédios? Você não vai seguir as orientações do médico? E por que com a vida espiritual nós somos tão relaxados? Porque não está doendo, né? Você é daqueles que procuram o médico só quando está doendo? Quando está com dor? Mas antes, toma um remedinho, vai na farmácia, se automedica e a dor continua. Aí você procura o médico. E na vida espiritual, agimos da mesma maneira. Vamos vivendo essa meia-vida irresponsável, inconsequente, nos aconselhando com qualquer um, desejando estar no caminho dos pecadores, nos assentando na roda dos escarnecedores, não sentimos prazer na lei do Senhor. Essa mensagem já passou de 20 minutos e o diácono Vladimir não para de falar. Encerra logo o culto, que eu quero ir para casa, almoçar e assistir TV. Porque não sente prazer na lei do Senhor. Mas antes de tudo, o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade está na lei do Senhor, de cumpri-la, de ser aconselhado por ela, de andar pelos seus caminhos. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditar dá a ideia do ruminar. As ovelhas são animais ruminantes, diferente de nós, né? Mastigamos, engolimos, pronto, resolveu o problema. Mas fica ruminando, o alimento vai e volta. Fica ruminando, fica fermentando. Então o meditar, e não tem nada a ver com essa meditação oriental, transcendental, que eles vão te dizer, não, você senta aqui, fecha os olhos, se esvazia de tudo. Você se esvazia de tudo.
Põe para fora todas as tuas preocupações, todos os teus problemas, se esvazia. Maravilha. Mente vazia. Como você sabe o que é um livro apócrifo, uma escritura apócrifa? Livro apócrifo são alguns livros que não foram incluídos no cânon bíblico, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, por não ter autoria reconhecida, inspiração divina reconhecida. Não são autentificados. No direito, né, um documento apócrifo é aquele documento que você não pode comprovar a altura, a sua veracidade. Então, nas Escrituras é a mesma coisa. Então, existem evangelhos apócrifos, livros no Antigo e no Novo Testamento apócrifos, que não foram reconhecidos, né, livros do Antigo Testamento que não foram reconhecidos pelos rabinos judeus, não fazem parte do Antigo Testamento, das Escrituras judaicas, e também existem livros apócrifos no Novo Testamento, que não foram reconhecidos pelos apóstolos, pelos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, aqueles que sucederam os apóstolos, aqueles que foram discípulos de Pedro, de Paulo, de João. E aí os falsificadores, por exemplo, existe o Apocalipse de Paulo, que não faz parte. Então foi falsificado lá. E para aquele documento ser aceito, alguém colocou lá como se fosse sido escrito por Paulo, porque Paulo era conhecido, Paulo era uma autoridade, Paulo era um apóstolo. Então se eu boto aqui meu nome, Vladimir, ninguém vai reconhecer, mas se eu boto Paulo, tem um peso, né? Mas os discípulos de Paulo, aqueles homens que tomaram um conselho com Paulo, que andaram pelos caminhos pelo caminho que Paulo andou, que se assentava com Paulo, disse, não, isso aí Paulo jamais iria escrever isso. Isso aqui não está de acordo com os pensamentos de Paulo. Então, não foi aceito. Bom, explicando aí rapidinho o que é um livro apócrifo, uma escritura apócrifa. Então, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Aí eu lembrei porque mente vazia, né? A gente lembra do livro apócrifo da minha avó, já dizia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Sabedoria popular. Não é bíblica, mas é uma sabedoria popular. Bem-aventurado que o homem que não anda no conselho dos ímpios. É a sabedoria popular, que está no livro apócrifo das vovós profetas. Diz o seguinte, diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é Bíblia. Mas não tem uma verdade nisso aí? Com quem que você anda? Os lugares que você frequenta. Não precisa ir muito longe. E nessa questão da amizade, né, nós pais nos preocupamos muito com quem os nossos filhos andam. Queremos que os nossos filhos andem em boas companhias. Mas você tem criado filhos para serem boas companhias? O seu filho, a sua filha é uma boa influência? Ou uma má influência? Você é uma boa influência? Ou uma má influência? São questionamentos que precisamos fazer na medida que vamos lendo, conhecendo a lei do Senhor e nela meditando. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos meditando no Salmo 1. Eu sou esse homem que sente prazer na lei do Senhor? Ele fica pensando. E se a resposta for negativa, eu tenho que resolver meu problema. E quem que pode resolver o meu problema? É Deus, é o Espírito Santo. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Pedir socorro. Tenho que clamar. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor.
E, Senhor, eu preciso sair desse marasmo. Senhor, eu preciso sair dessa vidinha. De domingo a domingo, mas... Vamos chegar no versículo 3. E na sua lei medita de dia e de noite, ficar ruminando. Senhor, esse texto aqui que eu li, digamos, amanhã, você vai acordar pela manhã, você vai ler um texto na Bíblia. Senhor, o que essa palavra diz para mim? Olha só como que nós somos, presunçosos. Estamos na igreja ouvindo uma palavra, uma mensagem, ou lemos um texto, ou recebemos uma mensagem de um amigo que te envia uma mensagem inspiradora pelo WhatsApp, você ouve aquela mensagem, e às vezes nós, na nossa presunção, achamos assim, poxa, que mensagem, vamos mandar para o João, porque João está precisando ouvir. Ué, eu não estou? Se Deus está falando, eu já falei isso aqui, quando Deus nos dá, né, nós que temos a oportunidade de estar no púlpito pregando, Deus nos inspira e nos conduz a um texto para compartilhar, a primeira pessoa a ser advertida, exortada, corrigida, disciplinada, ensinada, inspirada pelo texto, é o pregador. Porque, ou vocês acham que nós não precisamos ser disciplinados, corrigidos? Precisamos. Nós somos da mesma natureza. Carne e osso igual a vocês. E o amigo compartilha aquilo que é bom. Que se é bom para mim, então eu quero compartilhar com os meus amigos. Mas eu penso assim, essa palavra é muito legal, mas quem está precisando é João. O João que está precisando. Eu não estou. Muita presunção. Então, às vezes, nós estamos na igreja. Quem dera meu marido tivesse vindo. Teu marido não veio, mas você veio. E se você veio, é porque você precisava ouvir essa mensagem. Teu filho, teu pai, teu amigo não veio, mas você veio. Então, é com você que Deus quer falar. É com Deus, é você que Deus quer inspirar, exortar, aconselhar, orientar, tratar. E na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa palavra? O que o Senhor tem para me ensinar, Senhor, com a história de Abraão, com a história de Moisés, com Adão e Eva? O que o Senhor tem para me ensinar, Senhor, com Davi, com as vitórias de Davi e com a derrota de Davi? O que o Senhor tem para me ensinar, Senhor, com as histórias de Jesus, com seus milagres, com suas curas, com seus ensinamentos, com o Sermão do Monte, o livro de Romanos, de Efésios, com as epístolas apostólicas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago? O que o Senhor está me falando, Senhor? E meditar, aprender, buscar entender, mudar, se fortalecer como um alimento. A palavra de Deus é água que sacia a nossa sede. Quando você está com sede e não tem água, até Coca-Cola serve. Mas quando você não está com sede, você tem da água cristalina, pura, que Cristo dá, Coca-Cola, não, obrigado. Você rejeita. Quando você está saciado, você está alimentado, você rejeita determinados alimentos que você sabe que não vai ser bom. Mas quando você está com fome, até um pacote de fandango serve. Um miojo. Bota lá na água fervendo, lá faz um miojo.
Mas se você está bem alimentado, por que você vai comer miojo? É lixo. Não quero, não vou me intoxicar com isso. A palavra de Deus também é um espelho. É um espelho. Eu me coloco diante desse espelho e vejo as minhas imperfeições. Ah, se nós amássemos a palavra de Deus como alguns amam um espelho. E ajeita o cabelo. E vê o que precisa melhorar. Estica daqui, puxa de lá. Ah, essa roupa não está boa. Vai, troca, bota outra roupa. Não está combinando. A palavra de Deus é semelhante a um espelho também. A palavra de Deus é um mapa, é uma bússola que nos orienta por onde nós devemos andar. É o nosso conselheiro, onde o autor, que é o Espírito Santo, está do nosso lado explicando o que Deus está falando. Então esse homem, esta mulher, que anda no conselho dos santos, que anda pelo caminho que Deus trilhou, que se assenta na roda daqueles que compartilham da mesma fé, da mesma crença, do mesmo temor, ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Foi plantada. Alguém plantou ela. Ela não nasceu ali por um acaso. Nós não somos resultado da obra do acaso. Nós fomos plantados. Deus te plantou. Te plantou. E não te plantou num lugar qualquer. É como árvore plantada, que tem raiz, que foi plantada junto à corrente de águas. Não há sequidão. Mesmo nos períodos de estiagem, que não há chuva, você está plantado junto à corrente, uma nascente, que é a palavra de Deus, e não te falta água. E então, no devido tempo, dará o seu fruto. A folhagem não murcha. Para cada folha que envelhece e cai, nascem duas novas. A folha está sempre verdinha. E no período dá o seu fruto. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não quer dizer que tudo o que nós vamos fazer vai dar certo. Mas tudo quanto faz será bem sucedido, porque o homem que sente prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, até quando alguns dos seus planos, alguns dos seus objetivos dão errado, ele entende que aquilo ali é a vontade de Deus, que não se cumpriu, não se concretizou, porque não ia ser bom para a sua vida. Estão entendendo a diferença? Se Deus abriu a porta, e aí eu tenho que estar orientado pela palavra de Deus, se Deus abriu a porta, é porque vai ser bênção. Mas se não foi Deus, foi um ímpio, foi um pecador, foi um escarnecedor, foi o diabo que abriu a porta, por mais atrativa, por mais atraente que seja aquela oportunidade, aquela proposta, não vai. Mas se você for, vai dar errado. E aí você vai voltar. E aí você vai entender, eu não devia jamais ter ido nessa. E graças a Deus, que Deus abriu os meus olhos, me revelou a verdade, e eu pude corrigir a rota no tempo certo.
Então será bem-sucedido. Aquele que teme o Senhor, confia no Senhor, que crê no Senhor, quando as coisas não dão certo, ele entende que essa é a vontade de Deus. O ímpio não, ele se revolta. Então, aquele que não se assenta, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho, não anda pelo caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada. Você consegue imaginar essa imagem? Você como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, com suas folhas verdinhas, com suas flores, seus frutos. Essa é a imagem que o poeta aqui, Davi, inspirado por Deus, usa para ilustrar um homem e uma mulher de Deus abençoado. E agora ele vai comparar. Lembra que eu disse que existe dois tipos de pessoas aos olhos de Deus? O santo e o ímpio, o crente e o descrente. E agora ele vai fazer uma comparação. E os ímpios? E os descrentes? E os pecadores? Os escarnecedores? Como são? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Agora, qualquer palha, antes de ser palha, ela já foi verdinha. Ela já teve o seu valor. Já teve ali a sua espiga de milho, já teve a sua espiga de trigo, já teve o seu fruto. Mas só que por causa dos seus conselhos, por causa dos seus pecados, por causa dos seus escárnios, por causa das suas escolhas, se tornou palha. Vazio, inútil. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O justo, ele é como uma árvore plantada, firme. Os ímpios não. São como a palha que o vento dispersa. Soprou para lá, rola para lá. Soprou para cá, rola para cá. O vento é que leva. Deixa a vida me levar. Palha. O homem que sente prazer na lei do Senhor e nela medita, não é a vida que o leva. Ele não é um barco, um náufrago, em que a maré vai levar e ele não sabe para onde ele está indo. Não, o barco dele tem uma vela. E ele usa o vento a seu favor para chegar aonde ele quer ir. Ele sabe muito bem para onde ele está indo. Ele sabe se orientar pelo nascer do sol, pelo pôr do sol, pelas estrelas. Ele consegue se orientar, ele sabe onde é o leste, o oeste, o norte e o sul. Sabe? Porque ele medita na lei do Senhor. Mas aquele que não sente prazer e não medita na lei do Senhor, ele não sabe. Para onde a vida me levar, tá bom. O vento me conduzir, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Como você quer viver? Você quer ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido? Ou quer ser como uma palha que o vento dispersa? Como que você quer viver? Espero que a sua escolha seja do versículo 3. Não, quero ser essa árvore plantada junto à corrente de águas. Então, não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores.
Antes tenha prazer na lei do Senhor e nela medite. Por quê? Aí o ímpio vai dizer, não existe inferno, não existe céu, o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. É o ímpio, é o pecador. A vida é aqui, a gente tem que curtir enquanto está vivo. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que há dois destinos certos, um para cada homem, para cada mulher, para cada ser humano que nasce na face da terra. É céu ou inferno. Não existe, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a lei, não existe reencarnação. Nasceu, viveu, morreu, juízo. E aí o juízo não é o que você fez ou deixou de fazer, mas naquilo que você creu, aquilo que você acreditou. Se creu ou não em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele diz, né, versículo 13, ele fala a respeito dos bem-aventurados. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo. O juízo. Tem o juízo parcial, juízos parciais, e tem o juízo final. E nós vemos nas Escrituras e na história da humanidade os perversos sofrendo as consequências dos juízos parciais, os juízos da vida. Pessoas que andaram pelos caminhos dos pecadores e hoje são prisioneiros, são detentos nos presídios. Porque escolheram um caminho. É um juízo parcial. Ainda tem uma oportunidade de mudar de vida, de se corrigir, de voltar para os caminhos do Senhor e se livrar do juízo final. Os juízos parciais são correções de Deus. Erramos, aí Deus nos castiga, Deus nos pune parcialmente para nos corrigir, para nos livrar do juízo final. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Pecadores todos nós somos. Mas o que vai fazer com que permaneçamos na congregação dos justos é justamente esse entendimento de que eu preciso mudar. E em Deus eu vou mudar. Com Deus eu vou mudar. Eu vou vencer. Eu vou triunfar. Eu vou conseguir. Em Deus. Não com o esforço próprio. Não é com a minha inteligência, não é com a força do meu braço, mas com Deus, em Deus, por Deus. Agora, a pessoa vem, fica no nosso meio, que é descrito aqui como congregação dos justos, mas não muda, não vai permanecer. Vem, passa um tempo, passa pelas águas do batismo, fica mais um tempo e não entendem, acham que o fato de estar na igreja, que tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, tudo tem que acontecer do jeito que eu quero, e não é assim. Nós não somos senhores, nós somos servos e tem que ser do jeito de Deus. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor
conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, porque foi Ele quem abriu esse caminho. O caminho dos justos é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Andai pelo meu caminho. Andai pelo caminho estreito. Passai pela porta estreita. Ele conhece o caminho. Ele já passou pelo caminho. Ele já passou pela morte. E ressuscitou. Jesus é a primícia. Então Ele conhece, Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele conhece o teu caminho, Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa, Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E Ele diz, isso aqui é certo, não é um talvez, o caminho dos ímpios perecerá. Esse caminho pode ser muito bonito. A princípio está dando tudo certo. Mas o final, lá, Deus ele é atemporal. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele sabe, olha, lá na frente, o resultado vai ser morte. Deus está falando. Deus está advertindo. E aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, bem-aventurado. Então, dentro desse tema, saiba escolher as pessoas com quem você convive, com quem você se aconselha, com quem você anda, com quem você se assenta. Tem que filtrar. Não, essa amizade não serve para mim. Ande com os sábios e você vai ser um sábio. Ande com os tolos, com os pecadores, com os ímpios, e é isso que você será. Busque em Deus, na sua palavra, sinta prazer nela e medite dia e noite, para que você seja como essa árvore plantada junto à corrente de águas, abençoado, bem-aventurado, feliz, abençoado. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, não importa quantos anos nós temos, qual a nossa idade, quanto tempo temos de igreja, quantas mensagens já ouvimos, o quanto nós conhecemos da tua palavra. A verdade, Senhor, que diante da tua sabedoria, do teu conhecimento, da tua inspiração, nós podemos sim, sem hipocrisia, nos enxergarmos como crianças que precisam da tua orientação. Dias difíceis, Senhor, faz necessário podermos desenvolver uma amizade contigo profunda, íntima. Mas precisamos também, Senhor, de amigos de carne e osso. Pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que nós, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que creem no mesmo Deus, que professam a mesma fé, que creem no mesmo Senhor e Salvador. Homens e mulheres que não venham nos criticar,
por causa da nossa fé, porque nós cremos na Bíblia. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque outrora, alguns anos, não muito tempo atrás, na minha geração, as escolas e as faculdades eram um lugar seguro para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, mas já não são mais. Porque ali tem professores ímpios, pecadores, escarnecedores, que vão rir, vão fazer piada da nossa fé, da fé dos nossos filhos, que vão zombar. Que sejamos homens e mulheres fortes, Senhor, para pagar o preço em prol da verdade, da justiça. Defendermos não a Deus, porque Deus não precisa ser defendido, mas defendermos os princípios que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, para o ser humano, a quem Ele criou com dignidade, com honra, a sua imagem e semelhança. Faça-nos entender, Senhor, o temor do Senhor. E fugir, nos afastar de qualquer coisa, qualquer prática, qualquer pensamento ou sentimento que venha te entristecer, Senhor. Queremos ser motivos de alegria, queremos ser motivos de prazer. Assim como Cristo. Cristo é o nosso alvo. O teu Filho amado, em quem o Senhor se compraz. Ensina-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, a sermos jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres de Deus. Tomar decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas para que a tua palavra, para que a tua vontade possa se cumprir nos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia da nossa geração, porque até mesmo, Senhor, nos púlpitos de muitos lugares que se dizem igreja, a tua palavra está sendo colocada em dúvida, está sendo profanada. Pregadores modernos adaptando as sagradas escrituras para os nossos dias, aceitando o pecado como algo normal, algo sem importância. Porque Deus vê o coração e o que importa é a nossa sinceridade. Mentira, mentira. O que importa é se nós cumprimos com a vontade de Deus ou não. Pai, tem misericórdia dessa geração, Senhor. Nós vemos pelos noticiários, pelos sites internacionais, que os problemas que nós enfrentamos no Brasil, embora aparentemente sejam diferentes em área econômica, mas tem a mesma raiz maligna, onde o conceito bíblico e cristão já foi destruído. Países que alguns anos atrás eram celeiros de missionários, que enviavam missionários pelo mundo inteiro, pregando a tua palavra, hoje estão perdidos no liberalismo, no pensamento da sociologia, socialismo, comunismo, tecnológico, o homem tentando viver sem Deus,
construindo a sua própria torre de Babel. Tem misericórdia, Senhor, da nossa geração. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Firma os passos desses meus irmãos que estão aqui presentes, desses que estão nos acompanhando pela internet. Tem misericórdia, Senhor. Que eles acordem, que eles despertem para a realidade da vida. Ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos, purifica-nos, liberta-nos. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que a tua graça, que a tua compaixão, Senhor, venha sobre a sua igreja, Senhor. Desperta tu que dorme. Faz-nos, Senhor, voltar ao primeiro amor, onde sentíamos prazer nas coisas de Deus, onde o mundo já não importava mais, onde o temor estava em entristecer a Deus e não ser contaminado com um vírus. Oh, Pai, tantos cristãos morrendo de medo de ser contaminado com um vírus, mas sem medo algum, sem temor algum de te entristecer, de te ofender, de te magoar. Vivem na prática do pecado, se aconselhando com o ímpio. Disso eles não têm medo. Mas de um vírus, eles têm medo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Você que está morto como Lázaro, desperta, levanta, sai desse túmulo, desse sepulcro de pedra. Volte à vida em nome de Jesus. Caia por terra todas as intenções, todas as tentativas de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Que sejamos sábios, que sejamos prudentes, que sejamos verdadeiros, que sejamos autênticos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Aquece os corações. Dá-nos corações de carne, que volte a bater e fazer com que o sangue de Jesus percorra todo o nosso ser. Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que aprendamos, Senhor, a te louvar, a te bendizer com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, com as nossas ações. Que sejamos luz, que sejamos sal, Senhor, que nós possamos fazer a diferença no lugar que o Senhor nos plantou, possamos dar frutos para a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada
nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, eu nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar, guia os teus olhos sobre mim, me enche de tua paz. Sim, ó Deus, os teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Que nessa manhã, ó Deus, o Senhor possa estar descortinando, ó Deus, aquilo, revelando, ó Deus, para nós as tuas verdades. Que saibamos, ó Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo, fazermos boas escolhas. Que saibamos receber do Senhor, através da Tua palavra, os Teus conselhos. Sermos iluminados, ó Deus, pela Tua palavra, que ela verdadeiramente seja uma lâmpada para os nossos pés, e que possamos trilhar, ó Deus, este caminho, e que não sejam, ó Deus, os conselhos do mundo a referência, ó Deus, de caminho para nós. Que possamos, ó Deus, através do Senhor, selecionar, ó Deus, os nossos amigos, e que acima de qualquer coisa possamos, ó Deus, em todo tempo identificar que não há amigo maior e melhor senão o Senhor. Saber que o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o Senhor que não passa a mão na nossa cabeça, mas o Senhor nos corrige. O Senhor quer nos ver pessoas melhores. O Senhor apara as nossas arestas. Senhor, dá-nos um coração ensinável. Que nessa manhã nós possamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor. Entender que não há amigo melhor, que não há presença melhor, que não há companhia melhor do que a tua presença.
reconhecendo que a tua fidelidade é eterna e que possamos, ó Deus, corresponder essa fidelidade em todo o tempo. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Recebe, ó Deus, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe você também que está em casa. Bom dia a todos.